Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão com frio, gente? Tá todo mundo daqui pra lá, daqui pra frente, daqui do meio pra lá. Vocês estão com frio? Se tiver, avisa que a gente bota a paleta pra cima. Estão com frio aí? Tá frio aí? Não? Tá de boa? Vocês que estão aqui desse lado, tá de boa? Amém, Ministério de Louvor tá liberado, se quiser descer. -1. Cadê o Márcio? Márcio, venha. Libera o Binho e venha você, Márcio. Você tem sido edificado com as ministrações de quinta-feira? Amém? Você tem sido confrontado? Nossa, eu tenho sido muito confrontada. Hoje, então, eu estava relendo algumas coisas relacionadas à ministração, que nós vamos continuar ministrando sobre o orgulho, né? Leviatã e o orgulho e as consequências de uma influência, de uma potestade. Eu peço que você que não está trabalhando, que você se sente, em nome de Jesus, para a gente dar início aqui. E eu quero convidar você a abrir. Tem o flyerzinho do orgulho? Tem, não tem? Cadê vendo essa? Abrir a palavra do Senhor que se encontra lá em 1 Samuel 15:23. Peço os oficiais aí que me ajudem em intercessão. Fiquem ligados. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Só a parte A desse versículo, 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Convido você agora nesse momento a fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como uma voz, como instrumento Teu, Senhor. Nas Tuas mãos, é o Seu poder que me usa. É a Sua glória, Senhor, que me usa. É a Sua palavra, Senhor, que me usa. Faça conforme o Seu querer, Senhor. Que não seja palavras humanas, Senhor, de conhecimento, Senhor, Deus querido, de uma escrita, mas que venha a ser, Senhor, palavras diretas, Senhor, do Teu coração, Senhor. Que saiam, Senhor, dos meus lábios para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, também oro, Deus, pela vida de cada um dos Seus filhos, Senhor, que conseguiram chegar aqui nessa noite. E nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito é que trouxe cada um dos Seus filhos aqui nesse lugar. Então, em nome de Jesus, como já foi orado no início, eu reforço, declaro, Senhor, que toda resistência ao conhecimento da palavra venha perder a sua força na nossa mente agora, no nome de Jesus. Pai, eu declaro também, Senhor, que toda informação, Senhor, que não Te louva, que não Te exalta, que toda situação que não engrandece Teu nome, que não reflete a luz do Teu Espírito que está alojado no nosso subconsciente, vem agora perder o seu domínio, vem agora perder a sua força, em nome de Jesus.
Que o dia de hoje, Senhor, independentemente daquilo que passamos ou vivemos, também não venha interferir no revelar, naquilo que o Teu Espírito, Senhor, quer tratar com cada um no seu íntimo, no seu particular. Então, diante de Ti, Senhor, eu apresento o nosso consciente, o nosso presente, o nosso dia, e declaramos também, Senhor, se tem algo que nos incomoda, se tem algo que nos entristece, se tem algo, Senhor, que nos traz preocupação, que nessa hora venhamos a descansar em Ti, venhamos a confiar em Ti, venhamos, Senhor, a deleitar em Ti nessa noite, Pai, e entender que o Senhor é aquele mais interessado em nos, Pai, fortalecer, que o Senhor é o mais interessado a julgar essa causa, Senhor, Senhor, dar um ponto final nessa situação, e venhamos a crer, Senhor, naquilo que está escrito na Tua Palavra, que venhamos, Senhor, gerar fé e descansar em Ti, Senhor. Desde já te agradeço, Senhor, pela Tua Palavra que é vida, em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Diga amém. Hoje nós vamos falar sobre rebeldia. Sabe, eu estava estudando já há bastante tempo. Eu já fiz essa ministração aqui na igreja em 2022, tem lá no Spotify. E estudando e lendo, cada vez mais eu consigo perceber o quanto a gente erra e a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente acha que está fazendo certo, de uma forma sutil, por não conhecer as Escrituras. Ou muitas das vezes a gente conhece as Escrituras, mas a gente decide não fazer certo. A situação leva muitas das vezes a gente a fazer o errado, e a gente sabe que está fazendo errado e a gente faz errado. E a gente erra. E quando a gente erra, graças a Deus, você pode dizer graças a Deus? Fala, graças a Deus, que eu posso pedir perdão. Então eu não sei como é que foi o seu dia hoje, sabe? Eu não sei como é que tem sido o seu ciclo, porque a nossa vida, ela é feita de ciclo. Nós temos um dia às vezes agitado, ou um dia mais tranquilo. Só que cada um passa por um ciclo diferente. Tem gente que está passando por algum ciclo de enfermidade, ou tem alguém que está passando por um ciclo financeiro difícil, ou alguém está passando por um processo de um relacionamento dentro de casa com o marido, com o filho, adolescente. Aleluia. Aleluia. Você que é pai de filho adolescente, você pode dar um aleluia? Meu Deus, eu pensei, sinceramente, que as crianças era a fase difícil, entendeu? Entendeu, Fernanda? Vai pegando essa daí. Essa fase, a gente pensa que é difícil, mas quando chega na adolescência, a gente fala, nossa, larga tudo pra lá. Deixa, aquilo lá foi pinto. É dependente, a gente tem que fazer tudo, mas é muito melhor do que a adolescência. Vocês vão passar pela adolescência. Todo mundo passa, ninguém foge na adolescência. Todo mundo passa. Gente, eu não sabia o quanto que gente, quando a gente passa pela adolescência, a gente vê o quanto que a gente deu trabalho para os nossos pais, né? Minha mãe aí, ó. Em nome de Jesus, mãe, me perdoa, mãe, pela minha adolescência. Não, mãe. Meu Deus. Só que nesse ciclo que você está vivendo, eu não sei, de repente você está em busca de um grande amor, ou você está em busca de um trabalho, ou você começou um trabalho, sabe? Ou então você já é viúvo. Qual o ciclo que você esteja, no ciclo que você estiver, sabe? Tem situações ali que você vai errar. E tem situações que, em Cristo Jesus, que a gente pratica sem querer, que são atitudes lá de trás, de uma velha natureza. Eu estou sempre falando isso.
A gente faz às vezes sem querer, sabe? Tem momentos que a gente está disposto a brigar. A gente quer ter razão, a gente não quer ter paz. Às vezes a gente quer ter razão, a gente não quer ter paz, mas eu declaro, tenha paz. Repita comigo, eu, diga seu nome todo. Quero ter paz. Amém? Conversando com o Miguel semana passada, o Miguel me falou um negócio muito interessante. Que o nosso subconsciente, ele guarda as coisas ruins muito mais do que as coisas boas. E quando a gente passa por uma situação difícil, o nosso subconsciente, ele traz à memória aquilo que é ruim. Por isso que na Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Jesus, Deus já sabia que a nossa mente é uma mente difícil, que a gente traz, mediante as situações, mediante as adversidades, mediante os desafios do nosso dia a dia, a nossa mente, ela quer trazer as coisas ruins, ela quer ressaltar as coisas difíceis, ela quer ressaltar, as situações que levam a gente a uma dor, mas em nome de Jesus, receba essa palavra, creia e declara, traga à memória aquilo que te traz esperança. E Samuel, profeta Samuel, usado por Deus nesse texto aí de 1 Samuel 15 todo, é muito tremenda essa passagem. O profeta Samuel chega diante do rei Saul e manda um recado de Deus. Saul ia lutar contra os amalequitas. O povo amalequita não era um povo só de guerra, era um povo ruim. Os amalequitas, eles além de o tempo todo estar brigando com o povo de Israel, eles invocavam espíritos, eles faziam magia negra para manipular pessoas, eventos, eles sacrificavam crianças a deuses pagãos. Tinha prostituição cultural ali naquela terra, era derramado sangue na terra onde eles habitavam. A cultura dos homens e das crianças tinham relação sexual. Eles faziam oferenda para a deusa da fertilidade. Eles usavam símbolos e amuletos consagrados com sangue de rituais. Então era um povo ruim mesmo. Ele não ia só para a guerra para brigar, ele mexia com o ocultismo. Se a gente for falar para os nossos dias de hoje, é satanismo, ocultismo, tudo que é relacionado ao mundo espiritual de uma forma negativa. E Deus queria exterminar aquele povo e usou o profeta Samuel para falar para Saul, você vai para essa guerra, você vai vencer, mas mata todos, inclusive as crianças, as mulheres, os gados, não traga nada desse lugar, porque esse lugar é amaldiçoado e tudo que eles fazem é amaldiçoado. Não traga nada desse lugar, não preserve nada desse lugar. E Saul foi. Só que em determinado momento, Saul matou todos os amalequitas, só que ele quis poupar o rei. Ele poupou o rei e os seus soldados pediram para pegar alguns despojos, alguns animais para sacrificar para o Senhor. Onde que o Senhor vai receber sacrifício de animal imundo? Só que o rei, ele tomou uma decisão baseada no poder, não na obediência. Ali naquele momento, ele queria se exaltar. Ali naquele momento, ele queria saber mais que Deus. E tem algumas vezes na nossa vida que nós tomamos algumas decisões que às vezes a gente quer saber mais do que Deus. Porque o Senhor, Ele dá uma direção, o Senhor, Ele dá um comando, o Senhor, Ele dá um norte. E muitas das vezes,
A nossa justiça própria fala, não, peraí, deixa eu ajudar Deus. E aí, em vez de vir a obediência, veio a rebelião. E em vez de obedecer aquilo que Deus está escrito, aliás, na sua palavra, aquilo que o profeta disse para eu fazer, que naquela época era assim, hoje nós temos as escrituras, eu vou e faço do jeito que eu quero, eu tomo minha decisão baseado no poder ou nas emoções. Eu botei até aqui. Eu tomo uma decisão baseada no poder, no prazer ou nas emoções. Anota isso aí. Todos que tomam decisão baseado no poder, no prazer e na emoção, perdem o foco. Se eu tenho uma alma não curada, eu vou muitas das vezes agir pela emoção. Se eu alimento muito a minha carne, eu vou tomar algumas decisões baseado no prazer. E se eu sou uma pessoa exaltada, eu vou querer tomar decisão para aparecer. As minhas decisões vão estar pautadas em mim. Não que ele cresça e eu diminua, mas que eu apareça. Está repreendido em nome de Jesus, eu não. Só que isso é perigoso, repita comigo, isso é perigoso. Levanta a tua mão direita aí. Feche seus olhos. Repita comigo, Pai, 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 em nome de Jesus, diga teu nome todo, declaro que a partir de hoje, não irei mais tomar decisão por poder, por prazer ou pelas minhas emoções. Fala eu. Fala teu nome todo. Subjugo tudo isso que eu declarei. A palavra que é verdade. E creio que a partir de hoje irei identificar as minhas decisões e optarei por ouvir a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Se for aplaudir, aplauda direito. Porque se for para Ele, tem que ser melhor. Aleluia. E o que significa rebeldia? É como feitiçaria. Repita comigo. Rebeldia é como feitiçaria. A gente pode falar mais alto que não vai entrar em você não. Calma. Vamos lá. Rebeldia é como feitiçaria. Fala, está repreendido na minha vida. A desobediência consciente. A rebeldia é uma desobediência consciente. Eu sei que eu preciso fazer o certo, mas eu não quero fazer porque o meu sentimento é maior do que o que está escrito. A minha dor é maior do que o que está escrito. A minha justiça própria é maior do que está escrito. Afinal de contas, pastora, a minha casa precisa ser suprida. Então eu não tenho tempo para Deus. Só que, meu amado e minha amada, quem te deu saúde foi Ele. Quem te trouxe aqui foi Ele. Quem coloca a tua família de pé é Ele. Se o sentinela não tiver na cidade, em vão. Não, falei errado, troquei. Me ajuda aí, fala, Márcio. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Desobediência consciente à vontade de Deus é comparada ao pecado de feitiçaria, porque ambos, repita comigo, ambos são formas
de rejeitar a autoridade divina. Paralelo. E buscar meios naturais, humanos e espirituais, diabólicos, e dizer que está fazendo a vontade de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Tópico 1. Ambos rejeitam o governo de Deus. A rebeldia diz: eu faço do meu jeito. E a feitiçaria busca manipular forças espirituais para que as coisas aconteçam da sua própria maneira. Dá no mesmo. Só que o triste é que o feiticeiro está com o diabo. Só que nós estamos falando de rebeldia dentro da casa do Senhor. Quando o profeta Samuel foi falar com o rei. E o Walter falou aqui que você é sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Sabe, aí você pode dizer: ah, mas era com o rei, então é com o pastor. Não, não é com o pastor não, é com o filho. Nós somos filhos. Todos nós somos filhos. E o Senhor corrige quem ama. Há correção de Deus para as nossas vidas nessa noite. Há um libertar de Deus para as nossas vidas nessa noite. Há uma consciência liberada de toda a resistência à verdade nessa noite. É isso que eu declaro para você. É isso que eu declaro para sua casa. É isso que eu declaro para sua descendência. Que toda resistência ao conhecimento da verdade perca agora a sua força. Perca agora o seu domínio em nome de Jesus. Porque se eu erro, eu ajudo a minha descendência a errar também. Eu sou responsável pela minha descendência errar também. Se eu acerto, eu sou responsável pela minha descendência a acertar também. E se a palavra diz que se eu faço as coisas do meu jeito, gente, quantas vezes a gente não teve atos de rebeldia? Para pensar. Rebelde não é aquele que sai da igreja e o pastor diz que não abençoou, não, gente. Gente, isso é muito pequeno. Isso é ignorância. Porque nós não somos donos de ninguém. Pastor não é dono de ninguém, pastor apacenta. Quem é dono? Então não é isso. Sabe, não tem a ver com isso. Isso é muito pequeno. Tem a ver com os nossos atos cotidianos, semanais, anuais, de década em década, que não muda. Aí a gente vê os jovens chegando, ou a gente vê pessoas se convertendo, e logo disparando e correndo e passando na nossa frente, e a gente coloca a culpa em quem? No pastor que não viu. A gente bota a culpa em todo mundo, só não bota a culpa na gente mesmo, que retardou o crescimento. O crescimento de cada um de nós é retardado por nós mesmos, porque muitas das vezes você está ouvindo até essa palavra aqui, só que você está resistindo. Ei, a Bíblia diz que eu preciso me sujeitar a Deus e resistir o diabo, não resistir à palavra. Se eu resisto à palavra, eu tenho atos de rebeldia. Se eu sei que eu preciso fazer certo e não faço, eu estou tendo atos de rebeldia. E é como um pecado de feitiçaria, dá no mesmo. Para mim, eu acho que ainda é pior aqueles que estão em Cristo, porque sabe que é verdade e ainda fica teimando. Mulher sabe, pastor sempre ministra aqui, mulher sabe que a mulher e o homem, pastor ministra aqui, a mulher sabe e edifica. Aí a mulher não dá testemunho nenhum e quer que o marido seja salvo. O pastor sempre fala que está escrito na palavra, ele é só um instrumento. Que o homem é o sacerdote, ele precisa dar a sua vida pela mulher, como Cristo deu pela igreja, e o homem não faz. Como vai ter um casamento abençoado? Como vai prosperar? Como seus filhos estão vendo o seu casamento? Qual a referência que você tem dado para eles?
Sabe, isso é muito sério. Quando eu rejeito aquilo que está na palavra de Deus, eu estou tendo atos de rebeldia. E quantos atos de rebeldia a gente já não teve? Meu Deus. Você pode dizer, Senhor. Você pode dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Nossa, como eu pedi perdão, Senhor, como eu tenho pedido perdão, Senhor, sabe? Às vezes tem um negócio lá atrás que você ainda não pediu perdão, de repente para um líder seu, e hoje você não prospera na sua liderança porque você não liberou essa pessoa do teu coração. Quem não pede perdão é prisioneiro. Ei, Deus nos chama prisioneiro. A gente é escravo de um reino que é livre. Aleluia. Nós somos escravos de um reino que é livre, Márcio. Livre. Em Provérbios 16, do 1 ao 2, na versão NTLH. Gusta, bota para mim aí. Diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor, Deus é quem dá. Porque pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga. E o mais lindo disso, sabe o que é? É que o profeta, pastor Jefferson, o profeta Samuel, intercedeu pela vida de Saul. Saul desobedeceu, pegou o rei, deixou os soldados pegar os despojos, pegar alguns animais para sacrificar. Deus não ia receber sacrifício de tolo. Só que Samuel, o profeta sempre acredita, né? Só que Deus conhece a intenção do coração, pastor Jefferson. Muitas das vezes você está insistindo com alguém que o Senhor já desistiu há muito tempo. Esse recado para você também é para mim. Porque às vezes a gente insiste com algumas pessoas que o Senhor já sabe a intenção do coração há muito tempo. Está só por fora como rei, mas por dentro quer exaltação. Deus já rejeitou. Porque aqui, lá em Provérbios, se você quiser absorver 80% ou mais dessa mensagem, anote. Vem dizendo lá que o Senhor julga as suas intenções. Só que aí o profeta falou para ele, para o rei que já tinha rejeitado ele, que o reinado, ele não ia mais reinar sobre Israel, ainda que ele continuasse como rei. A glória de Deus já tinha saído dele. Só que Samuel, o Saul, queria, ainda diante dos oficiais das tribos, se parecer como rei. É só aparência, só que por dentro a glória já foi embora há muito tempo. É só pelo lado de fora, a glória já foi embora há muito tempo. Desobediente, a glória vai embora há muito tempo. É como a árvore. Jesus chega diante daquela árvore e só tinha folha. Era a estação para ela dar fruto, ela não deu fruto. Ela só tinha folha, só tinha aparência. Era a estação dela, o Walter, de dar fruto. Tem momento na nossa vida que é tempo da gente dar fruto. Por que está dando só folha? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Tem estação, qual é a tua estação? Tem estação na nossa vida que não é mais para dar folha, é para dar fruto. E aí Jesus chega diante daquela árvore e amaldiçoa, porque o tempo dela
Era para dar fruto, não era para dar folha. Meu Deus. O ramo que está em mim, que dá fruto, ele poda para dar mais frutos. Mas aquele que está em mim não dá fruto, ele arranca. Meu Deus. Então ele julga a intenção do nosso coração. Eu posso forçar até aqui um mistério, vou pular no poder. Só que eu posso até ter um exterior, mas se lá por dentro não tiver viva a chama do Espírito Santo, é como um sepulcro caiado. A lamparina, ela está acesa, mas dentro da lamparina tem que ter azeite. Tem azeite aqui? Tem azeite na lamparina. Alaxuricácia! Tem lamparina com azeite aqui! Aleluia! 2. Ambos são uma forma de autonomia perversa. O rebelde e o feiticeiro dizem: eu não preciso da direção de Deus. Eu não preciso da direção desse pastor. Eu não preciso vir no Aliançados. Eu não preciso vir no Entre Nós. Eu não preciso vir no IADA. Eu não preciso vir na festa da igreja. Eu não preciso subir no monte. Eu não preciso descer o monte. Eu não preciso vir no batismo. Eu não preciso vir na escola bíblica. Um rejeita a obediência e o outro rejeita a comunhão. Meu Deus, cara, é muito forte isso. Um rejeita a obediência e o outro rejeita a comunhão. A comunhão para o teu crescimento é importantíssimo. A vara longe da videira, ela fica seca. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos a vara enxertada na videira. A seiva da videira passa para a vara, da vara passa para e o Senhor traz vida. Ei, não se contente só com o teu nome está escrito no livro da vida, não. Se contenha e busque uma vida em abundância. Romanos 8, 28. Na versão NVI, Gusta, por favor. Se alguém puder trazer um pano, tá bem molhando aqui. Para secar aqui para mim, por favor. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos, vou deixar vocês ler, que vocês estão muito quietinhos. No 3, 1, 2, 3, vai. A gente tem a mania de dizer que todas as coisas cooperam, né? Mas só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não coopera para todo mundo, não. Não coopera, não. O que acontece é uma misericórdia que permite a gente avançar, mas não quer dizer que o Senhor está aprovando os nossos atos. A misericórdia dele é muito grande, o amor dele é muito grande, mas não quer dizer que ele está aprovando os nossos atos. Não é porque está tendo misericórdia que ele está aprovando os nossos atos. Não é porque ele está dando livramento que ele está aprovando os nossos atos. Não é porque ele tem suprido a nossa casa, porque ele é Pai, porque ele é Deus, porque ele é bom, que os nossos atos estão sendo aprovados diante de Deus. Se não estiver dentro da palavra, eu sou somente um galho na videira. Eu estou nele, mas ele não está em mim. Eu posso estar até nele, eu tenho minha salvação. Mas será que ele está em mim? Porque quando ele está em mim, aquilo que ele manda eu fazer, mesmo doendo, aquilo que ele manda eu fazer, mesmo sentindo, tendo
escassez, aquilo que Ele manda fazer, mesmo com dor, mesmo com vários sentimentos dentro de mim, me confundindo, eu como uma pessoa obediente faço. Eu faço porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável, não a minha. Não a minha. Não a minha. Subjuga essa sua justiça própria diante de Deus. Para de pingar justiça própria, pinga amor. Pinga amor. Ei, para se parecer com Cristo, nem Ele julgou a prostituta. Meu Deus, por que eu vou julgar alguém? Nem Ele julgou. Ele amou e o amor dele constrange. Ele amou e perdoou. Por que levar essa bagagem? Por que levar essa bagagem? Libera todo mundo, libera. Passa a obedecer, libera de dentro de você. Se pareça com Cristo. Para de se parecer com o mundo. Para de se parecer com a sua velha criatura. Se pareça com Ele. Ambos operam com controle. Rebeldia é tentar controlar as circunstâncias, desobedecendo a Deus. E feitiçaria é tentar controlar as pessoas e o mundo espiritual por meios ilícitos. É o mesmo, só que como eu vou repetir, para mim é pior aqueles que estão em Cristo, que banalizam a ordem de Deus. Quem banaliza não sai do estado de inércia. E Deus não chamou a gente para ficar num estado de inércia. Deus chamou a gente para ser sacerdócio dele. Como eu reflito Jesus dentro de mim, com as minhas velhas atitudes ainda muito presentes no meu dia a dia. Ei, o Senhor está chamando você nessa noite para ter um encontro com Ele real. Deixa eu te falar uma verdade. Aqui dentro está queimando. Deus, Ele quer fazer algo e Ele te chama porque ainda dá tempo de você mudar. Alaxuri Kelebácia, ainda dá tempo de você mudar. Deus te chama para o encontro com Ele. Não é fácil, não, mas é o encontro com Ele hoje. Encontro com Ele. Um encontro com Ele. Oh. Narabanara sorere manara xere manarasa. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito de Deus, quando você aceitou Jesus, Ele entrou dentro de você. Esse Espírito é mais forte e Ele te convida a sair desse estado de velha criatura. E te convida, te convida nessa noite a sair desse estado de velha criatura, estando no novo. E te chama para o novo. De novo para o novo. De novo para o novo. De novo para o novo. Alaxuricácia. De novo para o novo. Se for necessário, aceita Jesus de novo, mas entra no novo de novo.